Temos o prazer de estar hoje aqui connosco o Duarte Alves, no caso, um jovem militante do Partido Comunista Português, deputado e candidato a deputado numa posição que eu cumprimento, os meus parabéns, o terceiro por Lisboa é uma posição muito forte, muito positiva, e é bom para demonstrar como nós podemos encontrar cada vez mais a juventude a representar o país. Isso é francamente saudável e os meus parabéns ao Partido Comunista Português e a ti em particular por essa posição. Mas vamos entrar tratando de questões que me parecem que são essenciais e que estão, infelizmente, pouco trabalhadas, não pelo Partido Comunista Português, mas pelos mídias em geral. Lamentavelmente, e é uma razão que à esquerda é importante, diga-se passagem, lamentavelmente, o Ministro do Trabalho, Vieira da Silva, que foi meu colega em Económicas e, portanto, eu conheço há uma série de anos, no caso, o Ministro do Trabalho, Vieira da Silva, teve uma proposta, assumiu, defendeu, levou avante uma proposta absolutamente errada do ponto de vista das relações laborais nas organizações. O famoso pacote laboral que eu costumo chamar Vieira da Silva e que o Partido Comunista Português normalmente critica seriamente. Eu gostava de ouvir a tua opinião sobre essa matéria. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Estratégia Zero por podermos estar aqui e também cumprimentar o vosso site e o trabalho que têm feito. Relativamente a esta questão da legislação laboral, de facto o PCP foi e continua a ser contra aquilo que é para nós uma revisão negativa das leis de trabalho que este Governo quis fazer. Para o Governo do PS aliou-se à direita, portanto, com a abstenção do PSD e do CDS, mas uma abstenção que é, no fundo, permitindo que avançasse e também apostando naquilo que se chama a concertação social, não é? Em que tanto a UGT como as confederações patronais assinaram, mas a CGTP, que é a confederação sindical mais representativa, não assinou. Posso fazer um parênteses? Na realidade é a única central sindical que existe neste momento. Exato. A UGT, mas na prática ainda não existe. Exato. Agora, em relação ao conteúdo propriamente destas alterações, nós consideramos que há vários aspectos que são mesmo muito negativos. Em primeiro lugar, aquilo que tem sido mais falado, que é o alargamento do período experimental para os 6 meses. Ou seja, uma pessoa poder estar 6 meses num trabalho e vai-te embora, sem qualquer justificação, porque acabou o período experimental, e passar uma vida nisto. E nós sabemos que há muitos setores em que isto acontece e passa a ser completamente uma regra, exatamente. Também se reciclou as adaptabilidades, portanto, uma nova forma de banco de horas que foi introduzida. Os trabalhadores podem estar até 10 horas diárias, 50 horas semanais, 150 horas por ano, isto horas extraordinárias que não serão pagas porque existem as tais adaptabilidades e, portanto, isso também é negativo porque são 150 horas durante um ano que não são pagas, não é? Horas extraordinárias que não são pagas e, portanto, nesse sentido também é muito negativo. E depois aquela famosa taxação sobre a precariedade, que para nós também tem um efeito absolutamente perverso. Ou seja, quando o Governo diz nós vamos olhar para cada um dos setores, vamos ver qual é que é a média de precariedade daquele setor, e depois as empresas que estiverem acima da média pagam uma taxa, tem dois efeitos perversos. Por um lado, é assumir que há, em determinados setores, que há uma média que é aceitável de precariedade. Ou seja, um setor em que haja 50% de precariedade, se uma empresa tiver 50% de precariedade, não há problema nenhum. Está na média do setor, não é taxado. Isso é muito negativo. Por outro lado, mesmo a taxação acaba por ser uma forma de legalização, ou seja, desde que a empresa pague, pode ter contratos precários. E, portanto, isso para nós também é inaceitável. Aquilo que era necessário era garantir que um posto de trabalho permanente corresponda a um contrato efetivo. E isso não há cá médias setoriais. É olhar para cada posto de trabalho e avaliar. Este posto de trabalho é permanente, tem um horário, responde a uma hierarquia, representa uma necessidade permanente da organização, então deve ser um contrato efetivo. Ponto final. Não é por naquele setor haver um maior nível de precariedade que passa a ser aceitável se estiver naquela taxa. Portanto, nesse sentido, achamos que é absolutamente negativo. Dentro do que tu estavas a dizer, que me ressaltou, e que tem basicamente a ver com a famosa necessidade, que é aceita unanimemente dentro do grupo parlamentar, do CDS, portanto, ao Bloco de Esquerda e ao PC, toda a gente fala, e bem, como é evidente, que é
a relação da família com o trabalho. Não é? Pois. Como é que, na relação da família com o trabalho, se consegue conceber como aceitável essa problemática de um banco de horas que esquece por completo essa relação? Não é? Exato. Nós passamos a vida a falar do problema da natalidade, da necessidade de conciliação da vida profissional com a vida pessoal, mas depois as leis laborais não vão nesse sentido. Não é? E aquilo que era necessário era, de facto, garantir que as pessoas têm mais tempo para viver. Não é? E acho que isto é uma matéria da mais elevada importância. Nós colocamos no nosso programa a luta pelas 35 horas no público e no privado. No público foi alcançada agora estes últimos anos com a nossa intervenção, mas queremos também para o privado, porque achamos que até uma temática que se tem referido, que é as inovações tecnológicas, portanto, se existe a possibilidade de produzir mais com menos trabalho humano, porque existem tecnologias, então vamos caminhar num sentido progressista de baixar os horários. Não é? Tenho visto até notícias que referem a grande vaga de desemprego que vai ser causada pelas inovações tecnológicas. Mas porquê é que nós havemos de olhar desta perspectiva? De uma perspectiva de que as inovações tecnológicas vão levar a muito desemprego. Porquê é que não havemos de olhar de uma perspectiva de progresso? Que é, não vamos ter muito desemprego, vamos reduzir os horários e permitir que as pessoas vivam mais tempo. Pequeno exemplo, os sindicatos alemães da metalurgia, neste momento conseguiram que o seu horário de trabalho semanal fosse de 28 horas. Pois? Quer dizer, é óbvio que esse é o único caminho possível nos dias de hoje. Claro, porque senão estaremos a trabalhar para ter empresas sem pessoas lá dentro. Exato. E, portanto, mesmo de uma perspectiva da inovação tecnológica, da economia digital e tudo mais, nós achamos que é importante, de facto, esse caminho para a redução dos horários de trabalho e também o aumento dos salários, não é? Para também haver uma maior compensação pelo trabalho humano. Em relação ainda ao Código do Trabalho, além daquilo que ele introduz no negativo, nós também não nos podemos esquecer daquilo que não foi feito nestas alterações e que devia ser feito, que era eliminar a caducidade da contratação coletiva. Porque a caducidade da contratação coletiva significa, no fundo, sempre um cutelo sobre a contratação coletiva, que é aquilo que em muitos setores garante ainda alguns direitos aos trabalhadores. E, portanto, esse aspecto também deveria ser, é uma proposta que também temos, eliminar a caducidade e introduzir de novo o princípio do tratamento mais favorável para os trabalhadores, que foi eliminado pelo anterior governo. Que é uma histórica posição que vem da Organização Internacional do Trabalho, que nem sequer propriamente de esquerda, é claramente uma posição filosófica que dentro de uma organização o elemento frágil é a pessoa, não é a organização. Claro. Não é? E, portanto, nessa perspectiva estamos muito de acordo. E do ponto de vista da negociação coletiva de trabalho, nós temos vindo a constatar também aqui no acompanhamento que fazemos da contratação coletiva que houve uma redução brutal dos trabalhadores abrangidos pelo contrato coletivo de trabalho, que agora houve uma ligeira melhoria, mas na verdade sente-se muito pouco esse reforço do papel da negociação coletiva de trabalho, o que no Partido Socialista é um bocado estranho, não achas? Pois, o Partido Socialista, de facto, em matérias... Nós sabemos que nos últimos anos foi possível, e muito disso foi por nossa intervenção, conseguir algumas medidas positivas. Nós podemos referir algumas ao longo da nossa entrevista, mas houve matérias que nós conseguimos, com a nossa intervenção, que depois o PS aprovasse medidas que eram propostas antigas do PCP, como o passo social. Portanto, é uma medida importantíssima. Agora, quando falamos de matérias mais estruturais, digamos, com uma componente mais de classe, aí o PS mostra de facto a sua natureza de classe e os interesses a quem sempre serviu ao longo da sua história, e é essa a nossa opinião, no que diz respeito às leis que deviam proteger os trabalhadores e também a contratação coletiva, porque de facto a contratação coletiva é no fundo os trabalhadores deixarem de estar expostos a essa desigualdade que referia entre o poder patronal e o poder de um trabalhador. Se um trabalhador, em vez de ser se juntar a outros e for negociar coletivamente, através do sindicato, com a entidade patronal ou as associações patronais, consegue muito mais direitos porque está muito mais protegido. E, portanto, é necessário, de facto, impulsionar a contratação coletiva, proteger os contratos coletivos de trabalho e o governo do PS optou por não o fazer. Nós tivemos propostas nesse sentido, de eliminar a caducidade da contratação coletiva. O PS, mais uma vez, optou... O que é estranho é esta visão um bocado caritativa, na minha opinião. Sim. Poderia estar errado, mas é a minha opinião.
esta visão particularmente caritativa que António Costa tem vindo a assumir, que leva a dizer na campanha eleitoral que é necessário aumentar os salários e, portanto, incentivar os patrões a aumentar os salários. Porque é que ele não incentiva o patronado a negociar contratos coletivos de trabalho? É a parte curiosa da história, não é? Não, e é curioso que se fala agora dos aumentos de salários e até os partidos do PSD e do CDS falaram de que é preciso aumentar os salários. Mas quando o PCP propôs o aumento para os 650 euros, e estávamos a falar de 650 euros, É o que dá o rei. votaram contra. Claro. Porque, às vezes, estes partidos, o PS, o PSD e o CDS, parece que dão a ideia de que isto tem que ser, na chamada concertação social, é que tem que se resolver o salário mínimo, quando não é assim. É a Assembleia da República, é o Governo, é que determina o salário mínimo nacional. E, portanto, isso é uma opção política que se tem que tomar. Nós temos agora a proposta do aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros, que é uma proposta que achamos não é demais hoje em dia para as despesas que as pessoas têm e que teria efeitos positivos a diversos níveis. Não só a impulsionar os salários medianos também para cima, porque nós achamos que o aumento geral dos salários é uma emergência nacional, não só do salário mínimo, mas também dos salários medianos. Por outro lado, o aumento dos salários também promove a melhoria da produtividade. Não é só porque os trabalhadores estão mais motivados, é também porque, havendo salários mais altos, as empresas, de alguma forma, o investimento é canalizado para setores de maior incorporação tecnológica. Portanto, é necessário haver melhores salários também para aumentar a produtividade. Não é ao contrário. Não é primeiro aumenta-se a produtividade e depois aumenta-se os salários. Pelo contrário, nós dizemos que o aumento dos salários é também uma forma de impulsionar a produtividade também da economia. E depois também porque o aumento dos salários contribuirá para a sustentabilidade da segurança social, porque mais salários é mais contribuições para a segurança social, é mais impostos também, seja no consumo, seja os impostos diretos sobre o rendimento, e, portanto, também desse ponto de vista, o aumento dos salários seria importante também para aumentar as receitas do Estado e da segurança social. Porque nós dizemos que os salários de hoje são as pensões da amanhã. Precisamente. E por falar em segurança social, a parte que a mim me choca um pouco é eu, como pai, né, paguei 2 licenciaturas. Uhum. Uma das licenciaturas, felizmente, vai trabalhando por cá, com alguma dificuldade e precariedade, porque está na área cultural e, portanto, na área cultural sabemos como é que é. E a outra, no caso, só conseguiu arranjar emprego saindo de Portugal e indo para Macau trabalhar. O que não é propriamente estar aqui ao lado ali em Freixo de Espada à Cinta, mesmo em Macau, no caso. E o que significa que nós tivemos, a minha geração, né, e a geração subsequente à minha, esteve a pagar, porque fomos nós que pagamos, Exato. Esteve a pagar para que os outros países beneficiem da qualidade dos nossos trabalhadores, dos nossos filhos e dos nossos netos. Né? O que é inaceitável, não é? Sim. Quando se fala nessa questão, há um exemplo que para mim é paradigmático, que é os enfermeiros. Nós andamos a formar enfermeiros, as famílias a pagar as propinas e o Estado também a pagar essa formação, que também tem custos que saem do Orçamento do Estado. Formamos enfermeiros que depois são obrigados a emigrar, nomeadamente para o Reino Unido. Sabemos que temos muitos enfermeiros que estão neste momento em Inglaterra a trabalhar e depois temos falta de enfermeiros no nosso Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, nem sequer contratamos aqueles que são necessários, porque há falta de enfermeiros, há falta de médicos, mas também de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é mesmo um paradigma estranhíssimo. Nós estamos a formar profissionais que depois são obrigados a emigrar, mas as necessidades cá existem. Não é que não haja necessidades de enfermeiros em Portugal. Levanta, provavelmente, para mim, 2 problemas. O primeiro problema é, no caso, nós estamos a formar mão de obra barata para a Alemanha, que é um país, uma grande potência, no caso concreto, para a França, que é outra grande potência, e, portanto, nós estamos a trabalhar para eles dar mão de obra barata, que é uma coisa, ou para a Inglaterra, ou para o Reino Unido, é a mesma coisa. Por um lado. E, por outro lado, estamos a criar uma situação em que estatisticamente não temos desempregados, o que é uma coisa absolutamente surreal, porque temos neste momento, se não me engano, 300 mil portugueses fora de Portugal. Não é? Portanto, deveríamos juntar esses 300 mil aos desempregados que te faz de conta que existem, não acha isso? Sim, de facto é preciso apostar em políticas que promovam o emprego.
E nós, quando falamos, muito particularmente, o PCP e a CDU têm falado muito da questão da produção nacional, do aumento da produção nacional, numa perspectiva, podemos falar que tem várias componentes, não é? Tem uma componente de desenvolvimento económico do país, de aproveitar esses recursos que, de alguma forma, estamos a exportar, recursos humanos, que é a nossa maior riqueza, não é? Que estamos, no fundo, a exportar para benefício, e é barato para benefício de outros. Depois também pela necessidade de aumentar a produção nacional para substituir importações por produção nacional. Fala-se muito das questões ambientais e nós acompanhamos as preocupações ambientais, mas esta questão da produção nacional tem precisamente uma componente ambiental. É que, reduzindo os ciclos de consumo entre produção e consumo, ou seja, produzindo localmente, reduz-se muito o impacto ambiental dos transportes das mercadorias de um continente para outro. E, portanto, o aumento da produção nacional também tem essa perspectiva de contribuir para os desafios ambientais. E também do ponto de vista do emprego. Quando nós dizemos que é preciso dar prioridade à produção nacional, nomeadamente em setores produtivos, setores industriais, agricultura, também nos serviços, mas nós, neste momento, pomos alguma ênfase na necessidade de industrialização do país, porque é preciso criar esse valor e aproveitar os recursos que temos. E, claro, numa perspectiva de maior incorporação tecnológica e de maior qualificação, o que tem que corresponder a mais elevados salários e melhores condições de trabalho. Absolutamente. E já agora, na questão que há bocado levantou, em conversa, acho que eu ainda não... Sim, ainda na nossa conversa. Na conversa que estávamos a ter, e que tem a ver com a questão do passo social, que foi uma das vossas batalhas, que foi uma conquista feita, foi uma vitória, meus parabéns, e que na realidade, por um lado, é um apoio ao rendimento das famílias e, por outro lado, é um apoio ao combate à poluição, não é? Sem dúvida. Não acha que isso é uma matéria que vocês deviam relevar ainda mais? Nós temos relevado bastante, porque sentimos esta medida do passe como uma medida muito importante e que sentimos muito como uma luta que tivemos durante muitos anos. A primeira vez que o PCP apresentou esta proposta, creio que foi ainda nos anos 80. Uma proposta de um passe social intermodal único para toda a área metropolitana e, pronto, depois foi alargada a todo o país, mas com esta necessidade de haver um só passe. Não é? As pessoas de antes tinham, para cada operador, tinham que ter um passe. E, portanto, isto era inaceitável num país desenvolvido. E, portanto, é uma proposta que nós tivemos e ainda apresentámos esta legislatura. Já nesta legislatura foi apresentado e foi rejeitado. Curiosamente, com os votos contra de PS, PSD e CDS e com a abstenção do Bloco de Esquerda, esta proposta do passe. E depois, finalmente, com a nossa intervenção na Assembleia da República e também nas autarquias, que também foi importante a intervenção das autarquias da CDU na implementação desta proposta, finalmente se conseguiu o passe e, de facto, é uma medida de grande importância social e do ponto de vista da mobilidade, porque uma coisa é um passe que nos leva de casa para o trabalho, do trabalho para casa, outra coisa é um passe que nos permite passear, não é? E alargar o âmbito da nossa mobilidade. Do ponto de vista da mobilidade, do rendimento das famílias também é muito importante, estamos a falar de centenas de euros para milhares de famílias, e também do ponto de vista ambiental, de facto, são centenas de milhares de carros que deixaram de entrar nas principais cidades e, portanto, do ponto de vista ambiental, podemos dizer até que será a medida de maior alcance ambiental dos últimos anos. Absolutamente. Sem dúvida. Absolutamente. Agora, também não esquecemos uma coisa, que é preciso investir mais nos transportes. E é preciso que haja melhores condições nos transportes. Não foi o passe que veio agravar a situação nos transportes, já havia problemas antes, mas é preciso investir na ferrovia em particular. Achamos que é muito importante a ferrovia, não só do ponto de vista ambiental, mas como uma forma de transporte mais eficaz e que é preciso ser incentivada. Mas, em geral, nos transportes públicos é preciso muito investimento. Eu estava aqui a tentar lembrar-me da empresa da Amadora, acho que era na Amadora. A Vimeca? Não, a empresa que fazia os comboios, as Sorefam. Que lamentavelmente, estupidamente, alguém decidiu acabar com ela, não é? Para criar uma situação de ainda maior dependência de Portugal. Claro, e agora andamos a alugar a sucata ferroviária aos espanhóis. Portanto, isso foi um crime completo. Assim como outras importantes unidades industriais, a Siderurgia Nacional foi encerrada no momento em que passámos a ter autonomia na produção de aço em Portugal. No momento em que tínhamos autonomia suficiente para isso,
os governos do PS, PSD e CDS optaram por encerrar aquela fileira e ficarmos dependentes da produção de aço da Alemanha e da França. Portanto, isto tudo acaba por estar tudo ligado às privatizações, à desindustrialização, um caminho que se tomou e que nós achamos que é importante, mais cedo que tarde, arrepiar caminho. E como pegou na questão, não fui eu, portanto não tenho culpa do caso lá aparecer em cima da mesa, como pegaste na questão da intervenção dos países europeus dentro da economia portuguesa, e numa intervenção que não é particularmente positiva, diga-se passagem, vou pôr-te a questão da União Europeia. Como é que no Parlamento português vocês se relacionam com o Parlamento Europeu e com as múltiplas políticas europeias com quem vocês têm de confrontar? Nós, eu penso que na Assembleia da República há muitas matérias que vêm precisamente do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, e a nossa posição de voto tem a ver em concreto com cada uma das matérias que são estudadas. Agora, aquilo que consideramos é que, de facto, as imposições da União Europeia e, em particular, do euro, aquilo que foi, enfim, os problemas económicos que surgiram após a adesão à moeda única, confrontam-nos, de facto, com a necessidade de pôr em causa essas imposições. E aquilo que este Governo tem feito, do nosso ponto de vista, uma das limitações deste Governo nos últimos anos foi ter-se submetido às imposições de Bruxelas. E, em particular, em matéria orçamental. Porque nós falamos de uma redução acelerada do déficit por imposição de Bruxelas e, além disso, o Governo quis ainda ir além das suas próprias previsões de redução do déficit. Quando falávamos há pouco de transportes e da necessidade de investimento nos transportes, ficou a faltar. Não é? Ficou a faltar investimento no SNS, na escola pública, nos transportes públicos, porque houve uma opção de redução acelerada do déficit. E nós não nos podemos esquecer de uma coisa quando se fala das contas do déficit. É que cada 0,1% no déficit, cada décima do déficit, corresponde a 200 milhões de euros que podia ser utilizada para o investimento, para o Serviço Nacional de Saúde e para tudo aquilo que é necessário para também desenvolver o país. E tem faltado esse lado. O lado do investimento público, é muito importante aumentar o investimento público, até para incentivar também o investimento geral da economia. E então, como é que, vendo a questão do investimento, né, há uma forte tendência aqui em Portugal de vender o país, procurando trazer para cá os investimentos mais absurdos. Qual é a posição do Partido Comunista Português em relação aos gold, como é que se chama? Vai escapar o gold. Os vistos dourados, não é? Sim, nós não somos em princípio favoráveis a qualquer tipo de benefício fiscal a detentores do grande capital, não é? E que vêm investir, muitas vezes até não é propriamente investimento. Quando falamos desse investimento, não é investimento produtivo, é investimento imobiliário, especulativo, portanto não estamos a falar propriamente de um investimento na economia produtiva. Não é? A economia produtiva hoje está muito centrada até nas pequenas e médias empresas. Não é? E, portanto, o apoio à economia produtiva para nós é importante, mas não passa por dar benefícios fiscais e, enfim, todo o conjunto de apoios fiscais que se estão a dar a grandes empresas, e isso também é uma das matérias que temos, é a necessidade de uma tributação mais adequada do grande capital. Nós propomos que se reduza os impostos sobre quem trabalha, que se reduza o IVA e o IVA da energia, da eletricidade e do gás para a taxa mínima, mas depois também temos medidas para aumentar a tributação sobre os grandes lucros, o grande património, e temos propostas nesse sentido. Uma delas importante é o englobamento obrigatório de rendimentos acima de 100 mil euros. Ou seja, hoje existe um conjunto de taxas liberatórias, taxas especiais, a que qualquer contribuinte, os grandes contribuintes sobretudo, podem optar por colocar determinados rendimentos numa taxa liberatória fixa e retirar esse rendimento do seu IRS. Né? E, portanto, isso é uma situação de grande injustiça fiscal, porque faz com que rendimentos de capital muito elevados sejam tributados acima de rendimentos de trabalho inferiores. E isso põe em causa os princípios da progressividade fiscal. Não é?
E da ética, sim. económica. Exato, e portanto, desse ponto de vista, há grandes lacunas no sistema fiscal português, nós temos algumas propostas, também para a tributação do património imobiliário. Não é? As ações não são tributadas. Alguém que tenha 1 milhão de euros em imóveis, paga em MI. Se tiver 1 milhão de euros em ações, não paga nada, não paga impostos nenhuns. Isto, portanto, é uma lacuna do sistema fiscal, é que nós achamos que é importante que haja, de facto, medidas de maior justiça fiscal. Não é? E o curioso é que essas medidas que existem hoje, não é? No caso, que teoricamente para alguns, certamente, de chamados neoliberais, servem para dinamizar as atividades acionistas, etc. A gente olha para a Bolsa de Lisboa e aquilo é de um ridículo absolutamente atroz. Quer dizer, como é que é possível alguém imaginar que o movimento acionista português significa 20 empresas? Quer dizer, só para rir à gargalhada, no caso, né? Lamentavelmente. Sim, e sobretudo estamos a falar muitas vezes de uma economia completamente desligada da economia real. Ou seja, estamos a falar de especulação, já para não falar dos paraísos fiscais e do conjunto de fraude e evasão fiscal que existe, não é? E que é necessário haver também o combate a essa fraude fiscal, mas também medidas que encaminham o investimento para um investimento produtivo e não para a especulação que, no fundo, não cria riqueza. Por falar em criar riqueza, há uma tendência que também existe neste país, que é incentivar as empresas portuguesas a saírem de Portugal e a investirem em outros países, etc. Não é que eu tenha em particular, não sou muito a favor nem contra, não é essa a questão. Mas o curioso, lembrando agora, o curioso da história é que, no caso, a Jerónimo Martins, que cá em Portugal passa a vida a fazer pressão e chantagem sobre os pequenos produtores, no caso, foi forte, e cá ninguém fala do assunto, quer dizer, ninguém pega no assunto. Os sindicatos passam a vida a levantar esse problema. Alguns pequenos produtores já foram para a televisão protestar, ninguém tratou de nada e, curiosamente, um país conservador, altamente conservador, como a Polónia, já tomou de ponta a Jerónimo Martins e está com um processo às costas precisamente porque ela começou a fazer chantagem sobre o pequeno produtor polaco. E é espantoso como estas coisas... Estamos na União Europeia, mas não somos capazes de perceber que a ética organizacional, se lá funciona, cá também devia funcionar, não acha? No caso, esse caso em concreto, da Jerónimo Martins e do Pingo Doce, não sei se estamos a falar, a situação de facto, uma empresa que faz os seus lucros em Portugal e depois paga os seus impostos na Holanda. Precisamente, também, portanto, isto para nós é completamente inaceitável, não é? Quer dizer, o lucro é feito em Portugal. A estrada que leva o cliente até à porta do Pingo Doce, quem a faz é o Estado português, com os nossos impostos. E onde é que o Pingo Doce paga os impostos? Na Holanda. Isto não faz sentido nenhum. E é daquele tipo de coisas que nos faz, de facto, considerar que é necessário um maior combate à fraude e à evasão fiscal, e a elisão fiscal, que é a evasão legal, que é o caso da legalizada, que é o caso que é este caso que estamos a falar. E, de facto, a pressão sobre os pequenos produtores é enorme. Quando vamos ao supermercado e damos por nós a comprar batata francesa, isto diz-nos qualquer coisa. Quer dizer, preocupações ecológicas e estamos a importar batata quando é um produto, não estamos a falar de manga ou de um produto exótico, estamos a falar de um produto que podia ser produzido em Portugal e que é produzido em Portugal. E que nós até temos... Há um exemplo que até o Jerónimo de Sousa tem referido em algumas intervenções de um produtor de maçã de Moimenta da Beira, creio, que diz: bom, o meu filho na escola come maçã comprada no estrangeiro, num sítio que produz maçã, porque a Central de Compras do Estado nem sequer promove a compra de produtos nacionais. Portanto, quando nem o Estado dá o exemplo, aí também estamos num grave problema. Portanto, quando nós falamos da questão da produção nacional e de haver uma agenda, uma estratégia nacional de promoção da produção nacional, isto não é apenas uma palavra de circunstância. Isto tem elementos concretos e que era possível, de facto, políticas que promovessem a produção nacional e que é importantíssimo para o desenvolvimento económico do país. Só produzindo mais é que podemos dever menos, é que podemos ter melhores condições de vida e isso para nós é importantíssimo. Mudando um bocado de assunto e entrando noutra temática que tem a ver até com o estrategizante, nós
temos esta mania de ser o jornal da CPLP. Sim, sim. E, portanto, levanta-se agora uma questão central. Nós somos francamente favoráveis a uma comunidade de língua portuguesa que, infelizmente, ainda não existe. A CPLP faz lembrar uma pequenina empresa, até pela falta de empenho que Portugal e o Brasil, que são os grandes países, e Angola, que são os grandes países que poderiam estar a dinamizar este espaço e que não fazem, no caso. Não é? Mas o que me preocupa, sobretudo, é um problema que tem a ver com a questão da democracia dentro da CPLP. Ora, a democracia dentro da CPLP é fortemente posta em causa com a existência de uma Guiné, que no caso concreto é a Guiné Equatorial, que não tem nada a ver com a democracia, uma ditadura feroz, diga-se de passagem, e com este caso concreto e desagradável e fascisante do Sr. Bolsonaro, que ganhou as eleições de uma forma muito pouco séria, como aliás agora o próprio Parlamento brasileiro está a estudar por causa das fake news e das publicidades enganosas que foram feitas nessa altura. O Partido Comunista Português, nós sabemos, tem feito algum trabalho no sentido da promoção das regras democráticas também no Brasil, no caso, aquela vossa deputada Rato a Rita Rato esteve variedíssimas vezes em múltiplas atividades da comunidade brasileira. E o que é verdade é que nós temos neste momento uma comunidade brasileira em Portugal estranha. Uma parte essencial dos imigrantes são brasileiros, no caso, e são trabalhadores. Vêm cá para a atividade produtiva, laboral, de baixo rendimento e de muito baixo rendimento. E, ao mesmo tempo, lá em cima, no alto, há um número crescente de empresários brasileiros que, desconfiando muito do futuro do Brasil com o Bolsonaro, pegam nos capitais e vêm para Portugal investir. Como é que o Partido Comunista se relaciona com esta realidade da CPLP, do Brasil, da ditadura, das democracias, etc.? Eu sei que é um tema complicado. Não, em relação ao Brasil não é muito complicado. Eu acho que toda a gente percebeu aquilo que se passou ao longo de vários anos. Houve uma estratégia clara de procurar chegar a este ponto. Não é? Desde o momento em que avançou o processo de impeachment e que na altura nem todos estavam tão cientes de onde é que este processo poderia levar, até, enfim, todo o trajeto do governo de Michel Temer, depois a prisão injusta de Lula da Silva, o impedimento de Lula ser candidato, tudo isso são passos de todo um processo que é preciso olhar quais as razões também para ter avançado, enfim, também de alguma intromissão do Poder Judicial, do Poder Mediático, que tem muita força, como sabemos, no Brasil, e tudo isso levou a uma situação que hoje conhecemos, que é um governo que tem, enfim, as características que tem, e nós, enfim, somos solidários com todos aqueles que no Brasil têm lutado no sentido de defesa de direitos, não é? Direitos que têm sido retirados em vários aspectos. Relativamente à CPLP, nós reconhecemos as diferenças entre os diferentes países, que têm percursos históricos completamente diferentes, que têm, enfim, uma história também de colonização, de libertação, depois de conflitos, enfim. Cada país da CPLP tem uma realidade totalmente diferente e não podemos olhar para todos os países da mesma forma e de forma homogénea, não é? Agora, nós, claro, defendemos que é importante espaços de cooperação. Há bocado falávamos da União Europeia e todo o processo da União Europeia que nós consideramos que não tem sido um processo de cooperação entre os Estados iguais. Tem sido um processo em que as grandes potências dominam. Exato. Do ponto de vista da CPLP, nós achamos que deve-se fazer esse caminho, não é? De haver uma maior articulação entre os países e há espaços que é necessário tomar. Eu levanto uma questão que vou-lhe pôr uma pergunta que para si também não vai ser fácil, mas no caso parece-me interessante. Tem a ver com o seguinte: nós estamos nas Nações Unidas, ainda agora assistimos a este saudável, porque eu acho que é saudável, mas ao mesmo tempo espetáculo à volta da questão das alterações climáticas. Não é? É saudável porque é um problema grave, onde nós estamos todos empenhados, no caso, se não resolvermos, isto não vai ser nada bom para ninguém, né? É importante, por isso é saudável. Por outro lado, é um espetáculo, porque na verdade assistimos aos discursos mais inacreditáveis de pessoas que sabemos que depois não vão cumprir, né? No caso.
Mas o que me fez muita impressão e continua a fazer impressão nas Nações Unidas tem a ver com o seguinte. Ao fim e ao cabo, existe uma União Europeia ou não existe uma União Europeia? Porque o que a gente vê com poder nas Nações Unidas não é a União Europeia. O que a gente vê com poder é a França, é a Alemanha. Então, o que é que a está a fazer a União Europeia no meio deste sarilho todo? É a pergunta que eu lhe faço assim como deputado, no caso. Eu diria que isso é um espelho daquilo que é a realidade da União Europeia, que é um espaço em que o diretório dessas potências, nomeadamente a França e a Alemanha, domina e impõe, até nos conseguiu impor uma moeda feita à medida da economia alemã para uma economia como a portuguesa, portanto, se até a moeda nos conseguiu impor, portanto, existe de facto esse caráter cada vez mais federalista, neoliberal e militarista da União Europeia, e nós temos acompanhado essa trajetória e essa natureza do próprio processo de construção da União Europeia e, portanto, cada vez a realidade nos vai dando mais razão a tudo aquilo que temos colocado relativamente ao processo de integração capitalista de Portugal na União Europeia e àquilo que a União Europeia representa como bloco militarista, federalista e neoliberal. Em relação à ONU e, enfim, às discussões relativamente a matérias ambientais, nós temos, como aliás penso que muita gente se preocupa genuinamente com os problemas ambientais e agora, aquilo que não consideramos é que as soluções que têm sido apresentadas do ponto de vista internacional sejam de facto soluções. Quando se aposta no mercado de taxas carbónicas. Portanto, os países menos desenvolvidos podem vender as suas cotas carbónicas aos países mais desenvolvidos, criando aqui um mercado carbónico, que é, aliás, aquilo que está subjacente aos principais acordos, incluindo o último Acordo de Paris, que não pôs isso em causa. Isso, para nós, de facto, não é uma solução colocar os países menos desenvolvidos numa situação de perpetuação do subdesenvolvimento, não é? E, portanto, não estamos de acordo com essa lógica. É preciso tomar medidas num outro sentido em que, nomeadamente, a liberalização do comércio internacional, se calhar, contribuiu para muitos problemas ambientais que temos estado a assistir. E, portanto, nós até quando falamos da produção nacional, como disse há pouco, associamos isso também à necessidade de ciclos económicos mais curtos. Também temos no nosso programa a questão do combate à obsolescência programada dos produtos. Não é? Há produtos que estão feitos para durar determinado período. Portanto, nós costumamos dizer que o capitalismo não é verde, não é? E não há nenhuma solução para os problemas ambientais num sistema que tem na sua base a exploração e o lucro máximo a todo custo. Aquilo que é preciso é, de facto, outras soluções e que passam, na nossa opinião, por um sistema em que haja uma economia planificada, em que haja uma economia que possa pensar como um todo em resposta às questões sociais, mas também às questões ambientais. Muito obrigado. Está tudo? Pronto. Um prazer. Muito obrigado. E a casa está sempre ao vosso dispor, como já dissemos há pouco. Pronto, e agradecemos o convite mais uma vez.